Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Agora a gente vai analisar esse diagrama de fase, né, e vai responder isso aqui. Ó. O que representa os pontos X, Y, W e Z assinalados no gráfico. Então, o ponto X, aqui está ele. Observe que o ponto X ele está no ponto de encontro da curva de fusão, da curva de ebulição e da curva de sublimação. Nesse ponto aqui, ele é chamado de ponto triplo e nele nós conseguimos, nós podemos encontrar a substância nos três estados físicos. Podemos encontrar a substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Os três estados coexistindo nesse ponto, com essa temperatura e com essa pressão. Tá? É o ponto triplo. Nós teremos sólido, líquido e gasoso e em equilíbrio. Tem essa. Beleza. O ponto Z, o Y, esse aqui, ponto Y, o que vai acontecer? Ele está na curva de sublimação. Então, aqui, nesse ponto, nós temos a substância no estado sólido e no estado gasoso. Às vezes pode ter um pouco mais sólido, pode ter um pouco mais gasoso, mas eu tenho aqui sólido e gasoso. É um momento. Se está passando do sólido para o gasoso, a substância está no estado sólido, na hora que chega nessas condições de pressão e temperatura, ela passa para o estado gasoso. Então aqui nós temos esses dois, sólido e gasoso. O outro ponto que pediu é o X, o Y, já analisamos os dois aqui, Temos o W, ponto W, está na curva de fusão, tá? Então aqui, nesse ponto aqui, nós podemos encontrar aqui sólido e líquido, tá? Aqui seria a hora que a substância está passando, do sólido para o líquido. E o Z? O Z está passando do líquido para o gasoso. Tranquilo? Então aqui está passando do líquido para o gasoso. Aí nós temos, nesse ponto aqui, especificamente em cima desse ponto aqui, nós temos substância no estado líquido e no estado gasoso. É isso que pediu na letra A. A letra B está falando assim, sob pressão normal, uma atmosfera, vamos achar ela aqui, ó, no eixo da pressão aqui. Observe que aqui é 0 e depois já pulou para o 5, Então, poderíamos dividir daqui até aqui em 5 pedaços, mais ou menos iguais, para a gente achar mais ou menos onde que está o 1, Então, vamos supor que 1, 2, 3, 4, 5, suponha, Então, aqui a pressão, nesse ponto aqui, mais baixo aqui, ali está indicando a pressão 1. E a temperatura de 20. Então, a temperatura de 20 e a pressão 1, marcada aqui. Se eu unir esses dois pontos, eu vou ter um par ordenado aqui, E aqui eu tenho 20 de temperatura
e 1 de pressão, não é isso? E qual que é o estado físico da substância aqui? Qual que seria o estado físico aqui da substância aqui? Ela está abaixo desse aqui, não está? Então, está no estado vapor, né? Estado vapor, tá? Então, a substância, se ela estiver a 1 atmosfera, mais ou menos aqui, né? E 20 graus Celsius, que é aqui, ela vai estar no estado vapor. Em que fase se encontra essa substância? É o que eu falei, vapor, né? Beleza. Agora vamos lá para outra, né? Letra C. Assinale no diagrama as regiões correspondentes às fases sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é antes aqui, né? Ele fica à esquerda aqui, não é isso? Sólida, vou chamar de S. A fase líquida é dentro desse copinho aqui, não é isso? Isso seria a região da fase líquida. E o vapor é aqui, né? Abaixo dessa curva aqui, né? Dessa curva aqui para a direita aqui. Qualquer ponto aqui nós temos o vapor, né? Até aqui, até o último pontinho aqui, eu tenho vapor. Por que que eu tenho vapor até aqui? Porque se eu passar para cá, que esse aqui seria o ponto crítico, né? Se eu passar do ponto crítico para cá, aí eu já não tenho vapor, aí eu passo a ter gás. Tranquilo? Então até aqui, vapor. Passou para cá, gás. Aí o gás, eu não consigo comprimir o gás e fazer ele, né, aumentando a pressão do gás, fazer ele voltar a ser líquido, se eu não mexer na temperatura. Para fazer o gás virar líquido, eu tenho de diminuir a temperatura. Vamos supor, eu tenho um gás nessa posição aqui. Se eu simplesmente diminuir a temperatura, eu já consigo, né? Eu faço ele passar, transformar em vapor e depois diminuo mais a temperatura, eu consigo fazer ele entrar para a fase líquida. Agora aqui não, está aqui. Se eu mexer na pressão, né, subir a pressão, descer a pressão, ele não vai entrar na fase líquida. Só vai entrar na fase líquida se eu diminuir a temperatura, colocar ele nessa região aqui. Eu colocando nessa região aqui, aqui eu tenho duas alternativas, depois que ele estiver aqui. Ou eu aumento a pressão, ele cai na fase líquida, ou eu diminuo mais a temperatura, que também vai cair a fase líquida. Tá? Então, eu consigo, né, o gás. Assinar no gráfico as regiões correspondentes às fases sólida, líquida e gasosa. Já fiz, né? Sólida, líquida e gasosa. E se a gente quisesse, para cá, o vapor, né? O vapor não, o gasoso. Tá certo? Que aqui nós colocamos o vapor. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.